A partir de agora, estamos com 45 minutos a Porto, com o José Sousa, com o Alberto Pinto, e com o Francisco Teles Menezes, que ainda não conseguiu estar presente, mas esperemos que rapidamente esteja connosco para debater sobre o Futebol Clube do Porto. Para o menu de hoje, o tema em destaque está o Porto Gil Vicente, do passado domingo. Temos também, e é por lá que vamos começar, para falar sobre a passagem do Futebol Clube do Porto aos oitavos de final da Liga Europa e que já se sabe vai já contra o Olympique de Lyon. E por fim, vamos falar do jogo contra o Sporting. Vamos fazer uma primeira abordagem àquilo que será o jogo entre Leões e Dragões em Alvalade, a contar para a primeira mão das meias finais da Taça de Portugal. Meus caros, bem-vindos. José Sousa, vou começar por ti. Como é que viste esta passagem do Porto aos oitavos depois de uma vitória no Dragão justa, porque o Porto acabou por ser melhor do que a Lazio no jogo da primeira mão. Neste jogo em Roma, o jogo ficou 2-2 e o Porto não se livrou de uns sustos. Viva Francisco, viva Alberto. Pá, eu já dizia isto na semana passada, não se livrou dos sustos, mas para mim o que me interessava era passar. E eu disse que podia ser um 1-2-2 ou 6-0, calhou no 2-2. Fiquei muito satisfeito, sofri até o fim, como é óbvio, sobretudo nos últimos 2 minutos, porque nunca se sabe contra equipas italianas, mas o jogo, a eliminatória foi totalmente justa. E mesmo a partida, se o Porto tivesse efetivamente chegado ao fim com a vitória, não lhe ficava nada mal, porque o Porto jogou bem, jogou certo, houve bastantes sustos, é verdade, mas nós não estávamos a jogar com uma equipa qualquer, estávamos a jogar com a Lazio tem grandes valores individuais e, portanto, o que interessa é realmente o que fica para a história e esse foi o apuramento. Portanto, muito satisfeito. Vem agora o Olympique de Lyon. Também temos boas recordações contra a equipa francesa, tão boas quanto a que tínhamos contra a Lazio. Espero também conseguir ultrapassar esta eliminatória e se conseguirmos, estamos nos quartos e a partir dos quartos tudo é possível, não é? Portanto, eu continuo esperançado que vamos ganhar a Liga Europa este ano. Alberto, o Porto consegue a passagem aos oitavos de final da Liga Europa, mas teve um diferencial do jogo da primeira mão para este jogo da segunda mão, é que do outro lado esteve presente Ciro Immobile na segunda mão, coisa que não teve na primeira, e isso talvez tenha vindo a ajudar a aumentar constantemente a pulsação cardíaca, a vossa pulsação cardíaca, porque o Ciro Immobile é realmente um jogador de um nível diferente, que é um grande jogador. Mas lá está, mas o Porto conseguiu fazer o seu trabalho, marcou 2 golos, venceu a eliminatória e vai jogar com o Lyon nos oitavos de final. Olá aos dois. É verdade, o Porto teve a sorte de não ter o Ciro Immobile nas duas partidas que teve com a Lazio. Mas eu acho que no cômputo geral o Porto esteve melhor que a Lazio. Tanto esteve que passou a eliminatória, né? Eliminou a Lazio. Mas eu acho que nos 2 jogos o Porto foi melhor, foi mais equipa e no segundo jogo já tivemos o Immobile e sentimos alguma diferença, que havia ali mais rasgo na zona avançada da Lazio, que nos provocou grandes problemas, mas que soubemos também ultrapassar. A defesa teve muito bem, eles marcaram 2 ou 3 golos, 2 golos em fora de jogo. Rapidamente e graças à defesa estar muito bem posicionada, conseguiu neutralizar esses ataques e esses golos que foram em fora de jogo. Mas o Porto como tu disseste há bocado, a Lazio provocou grandes calafrios ao Porto, mas fez aquilo que lhe competia. Quer dizer, fez aquilo que tinha que atacar porque estava em desvantagem na eliminatória
e na parte final do jogo, a Lazio esteve em cima do Porto e causou alguns calafrios. Mas nós também lhes causamos. Nós podíamos ter tido a sorte de acabar com aquele jogo. Tivemos lá 2 ou 3 oportunidades de ter feito o 3-4-0, não é? A bola só não entrou por milagre. Mas pronto, foi um bom jogo. Como disse, era uma eliminatória de 50-50. Acabámos por passar nós e acho que foi justo. Agora vamos ver com o Olympique de Lyon, que eu vi parte do jogo com o Lille ontem, julgo que foi ontem, que o Lyon perdeu, e eu estou com muita confiança de que vamos eliminar o Lyon, porque a Lazio é muito mais equipa do que o Lyon, e nós temos capacidade suficiente para eliminar esta equipa francesa, mas vamos ver. Aliás, o Porto na pré-época goleou o Lyon, se não estou em erro, aliás, goleou o Lyon e goleou o Lille na pré-temporada. Exatamente. Eu estive a ver boa parte do jogo e não vejo ali nada que inspire assim muitos cuidados. Tem um ou outro jogador mais buliçoso, mas de resto, no Comte-Geral, acho que o melhor jogador tem um bom guarda-redes. Era o que eu ia dizer. É o Antony, que é o melhor jogador que o Olympique tem neste momento. O resto não tem assim jogadores. E estranho, porque o Olympique Lyon é uma das maiores equipas de França, não é? Está assim um bocado com uma equipa um bocado... Eles estão a meio da tabela, não é? Estão a meio da tabela. Sim, está a meio da tabela. Eu acho que temos muitas hipóteses, temos todas as hipóteses de passar aos quartos de final com a equipa de Lyon. O Lyon, que neste momento tem, falando da Liga Europa e só da Liga Europa, tem 5 vitórias, um empate, não tem nenhuma derrota. O Lyon passou diretamente aos oitavos de final porque ficou em primeiro lugar no seu grupo. Tem 16 golos marcados, uma média de 3 golos. Vamos pôr em números redondos. Tem média de 3 golos, dá a média de 2,67, até arredondando para cima, dá a média de 3 golos por jogo. Só, entre aspas, só tem 5 golos sofridos. Esteve 3 jogos sem sofrer golos, o que dá uma média de 0,5. Portanto, Mas tinha um grupo fraquinho. Não era muito fraquinho, porque ele estava com o Rangers, estava com o Sparta de Praga e estava com o Brondby, não é? Brondby, boa memória para nós que jogamos contra eles quando somos campeões europeus. O Sparta de Praga não é propriamente uma equipa fraca e o Rangers veio mostrar que não é fraco de todo, porque acabou por eliminar nesta ronda o Borussia de Dortmund. Das duas, uma, ou o Rangers de facto é muito fraquinho, e isso então prova que o Sporting não eliminou uma grande equipa na primeira fase, porque o Sporting calhou no grupo de Dortmund, mas eu não alinho nessa teoria. Eu acho que o Dortmund é realmente forte e o Rangers potencialmente mais forte, porque no fundo ganhou as 2 partidas ao Dortmund, não é? Por isso, e vamos ver. por nomes gordos. Por nomes gordos, sobretudo na Alemanha, não é? Uhum. Exatamente. Não, mas é como eu te digo, eu vi o jogo do Olympique Lille e não vi nada que me assustasse. Não vi ali nada que me assustasse. Por isso, mesmo até o Paquetá, que penso que é um dos melhores jogadores que o Olympique tem, não é assim nada de extraordinário, não é nada que nos faça recear, não é? Ao contrário da Lazio, que um jogador, e com a idade que ele tem, que é o Immobile, assusta, não é? Tanto assusta que fez estragos no segundo jogo, lá em Itália, mas por sorte nós acabamos por passar.
Mas, Repara, Alberto, nós estamos a tirar a medir o Lyon pela bitola do campeonato francês, mas há clubes que são talhados para ganhar provas de competição de eliminação direta, não é? E repara que o Lyon, pelo menos nesta temporada, aparenta resultados muito, muito bons em termos de competições europeias. E eu recordo que nós temos um clube que é o Sevilha, que não é campeão de Espanha, sei lá, desde a década de 60. Eu nunca vi o Sevilha a ganhar e simplesmente na Taça UEFA vai destacadíssimo, ou Liga Europa, como lhe queiram chamar, vai destacadíssimo com o número de vitórias. Portanto, há clubes que são talhados para jogar provas a eliminar. Provas de regularidade é uma coisa diferente. O Lyon não está a fazer uma boa época este ano, isso é notório. Já os fez no passado. O Lyon foi heptacampeão francês, quando tinha uma equipa maravilhosa, onde jogava lá o Juninho Pernambucano e outros grandes craques da altura. Perdeu toda essa lá. Aliás, a França tem muitos campeões diferentes, mas depois tem períodos muito estranhos, que é o Lyon ganhou 7 vezes seguidas, o Marselha ganhou 5 ou 6 vezes seguidas, o Paris Saint-Germain já nem sei quantas vezes seguidas é que vai, retirando o campeonato do ano passado, que foi um fugaz que aconteceu por parte do Lille, mas o Lyon também tem camisola. E às vezes, por exemplo, se comparar, se eu preferia com o Lyon ou se preferia com o Mónaco, que foi a outra equipa que calhou a uma equipa nacional, que é o Braga, eu preferia o Mónaco, porque o Olympique Lyon claramente tem mais camisola. E o peso da camisola também conta nas eliminatórias. Mas olha que eu julgo que o Mónaco tem mais equipa do que o Lyon. Eles estão praticamente empatados. Acho mesmo que até estão empatados na tabela classificativa. Não sei se o Lyon até está um bocadinho acima do que o Mónaco. É mais ponto, menos ponto. Sim, mas eu acho que o Mónaco tem melhor equipa e tem melhores figuras do que... Isto daquilo que eu vi, e se calhar a avaliação por um jogo não é bom, também não será excesso de confiança minha, mas eu tenho sempre confiança que o Porto ganhe e acho que o Porto tem equipa para ganhar ao Lyon os dois jogos. O Lyon tem um fator que o Mónaco tem na teoria, mas depois na prática não o tem, que é o fator casa. O fator casa é importante no Olympique Lyon, porque tem efetivamente um estádio grande, cheio, a torcer pela equipa, e o Mónaco tipicamente tem meia dúzia de gatos pingados, não é? E não são adeptos muito prontos que incendeiam efetivamente o campo. Portanto, isso também faz diferença e vamos ver como é que vai agora tudo acontecer, mas confiante que o Porto vai passar. Sim. E de resto no campeonato francês, e já que estavam a falar, eu fui procurar, o Mónaco está em 9º, o Lyon está em 10º, ambos com 38 pontos. Portanto, está tudo mais ou menos igualado. Mais ou menos não, está tudo igualado, que é diferente. O que diferencia é depois os golos marcados e sofridos e a diferença de golos, etc. Mas só de recordar que, e para passarmos para o jogo do Porto, que o Lyon, em termos de jogadores, tem alguns jogadores que têm de ter como referência porque é por ali que o jogo passa todo ele. É muito por ali que o jogo passa, que é pelo Lucas Paquetá. O Bruno Guimarães já não está porque foi para o Newcastle, mas ainda tem o Lucas Paquetá, ainda, porque pode vir a sair na próxima temporada. Esta temporada já não sairá, mas como referências podem ter no meio campo o Lucas Paquetá e na frente o 8, que também é capitão, o Aouar. E ainda tem o Toko Ekambi, que de vez em quando gosta de dar muito ênfase ao ar da sua graça. Portanto, e já para não falar no António Lopes, português, campeão da Europa, que é um dos melhores em toda a linha defensiva do Lyon. E de resto, tem o treinador, o Peter Bosz, que já se sabe que vai ficar como treinador do Lyon até ao final da temporada.
e muito provavelmente não seguirá nas épocas seguintes como treinador da equipa francesa. Olhando para o jogo do Futebol Clube do Porto com o Gil Vicente no passado domingo, jogo às 8h30 da noite. O Porto, muito rapidamente, foi ao jogo com o Diogo Costa, com o João Mário, com Mbemba, Fábio Cardoso e com o Zaidu. Do jogo com o Moreirense, não estiveram o Mateus Uribe nem o Fábio Vieira titulares. Estiveram sim o Eustáquio no lugar do Uribe e o PP no lugar do Fábio Vieira. Manteve-se o Vitinha, manteve-se também o Otávio e na frente o Evanilson e o Mehdi Taremi. A grande novidade aqui talvez tenha sido mesmo, e agora começo pelo Alberto, a grande novidade aqui talvez tenha sido mesmo a presença do Eustáquio no meio campo do Porto, mas que depois, ao minuto 30, se não estou em erro, a partir do minuto 30 saiu para dar lugar ao Galeno para ajudar o Zaidu, que não teve uma noite inspirada, vamos dizer assim, do lado esquerdo do Porto. Ao minuto 30, quando já estávamos a perder. Jogo eu. Não. Não. Os gols só vêm na segunda parte. Estás a falar da saída do Eustáquio. O Eustáquio ok, para a entrada do Galeno. A mim não me surpreendeu a entrada do Eustáquio. Surpreendeu-me foi depois essa substituição. Eu esperava, como tinha dito nos comentários que estava a fazer, esperava que quem tivesse que sair, ou que devia-se sair, era o Zaidu. Porque estávamos a jogar contra 10, mas nós estávamos também com 10, porque o Zaidu praticamente não existia. Aliás, o jogo estava a ser todo canalizado pelo lado direito. Pelo lado esquerdo não existia. E quando existia, é tal coisa. Eu não gosto de estar... Não estou a perseguir ninguém, muito menos o Zaidu, mas quando a bola chega ao Zaidu, ou ele lateraliza, ou então é para trás que a bola vai. Para a frente nunca vai, não é? Com ele nunca vai. E por isso eu esperava que o Galeno tivesse entrado, mas para o lugar do Zaidu. Fiquei surpreendido quando ele fez aquela troca, não é? Do Eustáquio pelo Galeno. Mas pronto. Não alterou assim praticamente nada também. Não se vislumbrou assim muito mais do que se estava a fazer até ali, porque as coisas continuaram a andar mais pelo lado direito do que pelo lado esquerdo. Quer dizer, há ali uma lacuna que a gente tem, que é do lado esquerdo, que é com o Zaidu. O Zaidu tem coisas boas, mas tem coisas muito más. Que é o facto de não ter medo, não é saber, é ter medo de atacar. Eu julgo que ele tem medo de atacar. Eu julgo que ele tem falta de confiança para pegar na bola e andar e estar para a frente e ir com a bola para a frente. Porque é para a frente e em direção à baliza do adversário que tem que ir. E ele não tem confiança para isso. E isso enerva-me, já disse isso aqui mais que uma vez, e estou a dizer outra vez, e isso enervou-me outra vez no jogo com o Gil Vicente. O Gil Vicente é uma excelente equipa, por isso é que está no lugar em que está, destacadíssimo no 5º lugar. Quem está atrás do Gil Vicente está com 11 pontos de desvantagem, por isso, se tudo correr bem ao Gil Vicente, ele não perde o lugar onde está. E pronto, quer dizer, e nós começámos a jogar contra 10 desde o início, e se calhar não tivéssemos, e se não tivesse acontecido, se calhar tinha corrido o jogo de outra forma para nós. Assim sendo, como boa equipa que é o Gil Vicente, fechou-se e atacou sempre pela certa. E acabou por fazer um golo. E podia ter feito mais que um, não é? Teve oportunidades para fazer mais que um golo. Nós empatamos este jogo, mas podíamos ter ganho, mas também podíamos ter perdido. Mas jogar contra 10 desde o princípio. Mas pronto, foi o jogo que foi. Não gostei. Podia ter sido pior. Acabámos empatados e perdemos 2 pontos. Podíamos ter ganho mais 2 pontos ao Sporting e afinal perdemos 2 pontos para o Benfica. José Sousa,
Também um comentário a este 11 escolhido por Diogo Costa, sabendo de antemão que já não haveria possibilidade de escolher e de colocar em campo o Marco Grujic porque tinha sido expulso no jogo contra o Moreirense. Daqui a pouco já vamos ao momento do jogo que eu creio que marca o jogo todo. Os 2 golos marcam, mas se calhar não marcam tanto, e se calhar até foi este momento que definiu o resto do jogo todo, depois como ele decorreu até ao final, que foi a expulsão ao minuto 2, ao minuto 3, como está no site oficial da Liga Portugal. Foi a expulsão do Vítor Carvalho, mas já vamos falar da expulsão. Já vamos a este momento que marca o jogo. Mas primeiro, José Sousa, um comentário ao 11 escolhido por Sérgio Conceição. Olha, em primeiro lugar tenho que dizer que eu admiro totalmente o Sérgio Conceição. É o meu treinador do Porto e acho que é um excelente treinador, o melhor que o Porto podia ter. Acho que nesta altura, nesta fase que o Porto vive, não há ninguém que consiga entregar com tão pouco tanto quanto ele consegue dar. O que não quer dizer que eu não tenha sempre que concordar com todas as opções dele, porque ele é muito bom, mas não é perfeito. Quanto ao 11, eu acho que não há nada a dizer. Ele escolheu o melhor 11, ele pensou numa boa estratégia. Eu acho que há ali o fator que vamos falar a seguir, que é a expulsão, que vem trazer ali uma novidade naquilo que tinha sido o planeamento da partida, porque o Gil Vicente é uma equipa muito, muito boa, e penso que... E o Sérgio Conceição falou exatamente isso. O pior que podia ter acontecido ao Porto foi exatamente essa expulsão, e foi porque toda a estratégia que estava planeada foi deitada por terra. O que é que eu acho que o Sérgio Conceição não fez bem, e eu acho que ele também percebe isso à frente, que é, diz as regras não diz, mas diz o que é a experiência do futebol, que quando uma equipa está a jogar com mais um elemento, quem sai é o lateral. E o lateral podia ser ou o João Mário ou podia ser o Zaidu. E no limite podia tirar qualquer um dos dois, porque no domingo ambos tiveram uma prestação muito abaixo daquilo que é o normal neles os dois. Sobretudo até no João Mário, que nos está habituado a entregar mais do que o que entrega o Zaidu. E ao não fazer essa substituição, em que permitia que era a equipa equilibrada mais atrás, no bloco central, que foi por onde saía, onde havia as grandes saídas do Gil Vicente, o Porto deixou de ter ali um tampão e também não ganhou nada com a subida possível desses centrais, e ganhou ainda muito menos com a troca que fez, porque o Galeno, enquanto esteve em campo, não acrescentou absolutamente nada. Para mim, o Zaidu esteve mal, o João Mário não esteve melhor, houve alguns jogadores do Porto que estiveram abaixo daquilo que é expectável, mas o Galeno esteve muito, muito, muito mal. Eu posso estar a ser injusto, porque como estive no estádio, posso não ter a percepção toda do que é que se passou em campo, mas daquilo que eu assisti, não me convenceu em nenhum momento do jogo, e o Porto é como se estivesse a jogar também ele com 10. O que me fez pensar que quando saiu o Luís Dias, e havia 2 cenários que se falou, e um deles eu já há muito tempo que tinha notado nos jogos, nos resumos que vou vendo do Gil Vicente, que é, eu entre optar o Samuel Lino e entre optar no Galeno, fosse qual fosse o valor, eu não tinha a menor dúvida. E não tinha a menor dúvida por 2 razões. O Samuel Lino é ligeiramente mais novo e, portanto, à partida promete um potencial maior, mas sobretudo porque o Galeno já tinha estado cá e não tinha vingado. Portanto, nós sabíamos que havia ali uma possibilidade da coisa não correr totalmente bem no fator surpresa, e no Samuel Lino havia. E quando nós vimos em campo a atitude dos 2 jogadores, a pujança que punham nas saídas, era da água para o vinho, porque o Samuel Lino, com a bola no pé, é um jogador... É fantástico, é fantástico. Deu dó, e eu contra mim falo, porque eram os meus jogadores, que ele passava como uma faca quente por manteiga. Não lhe conseguiam tirar a bola.
e conseguia não só fazer os dribles, não só sair em velocidade, como sobretudo tinha a capacidade e a visão periférica para colocar a bola nos jogadores que o Gil Vicente tinha a desmarcarem sempre com 3 pelo menos a atacar. E o Gil Vicente é uma equipa extraordinária. Temos que dizer outro ponto. Foi extraordinário. O Porto jogou mal na primeira parte. Acho que fez uma boa segunda parte. Já vi jogar muito melhor, mas não se pode dizer que fizesse uma segunda parte. Agora, eu já não me lembrava de o Porto ter tanto galo numa partida como a de Gil Vicente. É inacreditável o que é que se passou. Eu estava exatamente em frente à baliza onde as bolas bateram todas, e batia tudo no poste, na trave, estava tudo contra nós. Há uma defesa do guarda-redes, do Andrew, acho que é assim que se chama o guarda-redes do Gil Vicente, que eu no campo nem percebi como é que ele tinha defendido aquilo, porque a bola para mim, eu já estava a gritar golo, e ele acaba por defender aquilo, nem sei para onde é que a bola saiu, só vi depois na televisão que ele conseguiu desviar a bola pelo lado do poste. O Gil Vicente é uma boa equipa, o Porto não jogou bem, mas em condições normais o Porto teria ganho por 2 ou 3. Está bem, podia ter ganho por 2 ou 3, mas também podia ter perdido por 2 ou 3. Se reparares, o Gil Vicente saiu muitas vezes nas oportunidades de golo claras e evidentes, não teve. Eu nem vou colocar... Não tão claras como as nossas, mas bem perigosas, que assustaram bastante. Agora, sim, mas não passaram susto, na verdade. Eu, não é? sinceramente, fiquei chateadíssimo com o empate. Mas o empate também, é merecido, claro. para ambas as partes. Eu merecido, repara, quando uma equipa coloca, eu só vou referir estes. O Porto Aliás, colocou 3 bolas no poste. Deixa-me refazer. É merecido para o Gil Vicente. Por aquilo que fez e por ter jogado com 10 durante uma hora, certo. é merecido o empate para o Gil Vicente. Se calhar peca por escasso para o Porto pelas oportunidades mais claras que teve. Pronto. Retifiquei aqui porque o Porto, repara, o Porto coloca 3 bolas no poste. Sim. Não é uma, nem duas. São 3 bolas no poste. E o Taremi, eu gosto muito do Taremi, mas ele tira-me do sério. Ele, a 1 metro da baliza, ele consegue falhar. Eu com a minha barriguinha chegava lá e faturava. Eu não consigo perceber. Não faz sentido, não é? E eu estou a falar... Não estou a falar em jogadas de ataque, porque o Gil Vicente teve várias jogadas de ataque perigosas, mas não concretizou. Ou seja, quando eu digo não concretizou, nem sequer conseguiu chutar à baliza. A estatística do jogo diz que o Gil Vicente fez um remate enquadrado com a baliza e por acaso entrou. O Porto fez N remates enquadrados com a baliza, dos quais 3 bateram no poste e um só não foi lá para dentro, porque não há explicação, é impossível explicar aquilo. Portanto, no limite, é assim, tem que se aceitar o empate. Foi menos penalizador porque o Sporting também não ganhou, mas a verdade... Ganhou o Benfica em casa do Benfica. Ganhou o Benfica em casa do Benfica, mas a verdade é que nós devíamos ter ganho este jogo. Podíamos ter dado uma machadada no campeonato. É a segunda oportunidade que temos de dar uma machadada no campeonato e não demos, porque contra o Sporting passou-se também algo do género em que devíamos ter ganho e merecíamos efetivamente ter ganho, e só depois é que me apercebi, inclusive, que o Campeonato Nacional, eu entendia que o Campeonato Nacional, o fator de desempate era o gol a barragem direto, o que dava um empate para ambas as equipas, e que depois de seguida era a diferença de golos entre as equipas do campeonato. E apercebi-me há pouco tempo que, na verdade, quem tem essa vantagem é o Sporting, porque diz as regras atuais do Campeonato Nacional que, em caso de empate, os golos de fora valem. O que é uma coisa ridícula numa prova que não é eliminar e, sobretudo, quando todas as competições já abandonaram esse fator. Mas é o que é, espero que retifiquem em breve. Sim, mas não vai ser por esse fator que eles vão ganhar, porque nós vamos ficar com pontos suficientes acima deles. E quem nos vai dar essa ajuda vai ser o Benfica, porque o Benfica quer ficar em segundo, não é? Por isso ainda vai ter que jogar com o Sporting, ainda vai ter que ir à Luz. E nós também... Não, o Sporting não vai à Luz. O Sporting recebe o Benfica. O Sporting tem que ir à Luz, o Benfica. É o Porto. Sim, mas isso entre Porto e Sporting, entre os 3 grandes, ser em casa ou ser fora, nunca sabemos como é que acaba o jogo, não é?
É sempre uma incerteza muito grande. A não ser que alguma das equipas esteja mesmo muito mal, e pronto, e aí sabe, mas mesmo assim Mesmo assim, difícil quando saber. eu mesmo lembro-me, difícil. ao Alberto, ainda, tu lembras-te seguramente que era treinador do Porto um senhor chamado José Peseiro, numa época que nos correu muito mal, e nós conseguimos vencer no Estádio da Luz por 2-1 com 2 remates do Aboubakar. Portanto, mesmo quando se está muito mal, também é possível ganhar. Portanto, vale o que vale. Exato. Isso é verdade. Mas eu julgo que o Benfica vai ser o clube que nos vai ajudar a não precisar do Olha, eu vou dizer uma coisa, Alberto. Eu já não acredito em nada. Repara, eu vejo futebol há muitos anos. E se eu pegar nos últimos, sei lá, só nos últimos 15 anos, porque em todos os derbys Benfica Sporting, eu sempre torci pelo Sporting. Resultado final, ganhou sempre o Benfica. No único derby, ou nos únicos derbys, nas últimas épocas em que eu torcia pelo Benfica, acabou por ganhar o Sporting. Portanto, não nos ajudam de certeza absoluta. Eu aí, quando eles jogam entre eles, eu quero sempre que percam os dois. Sempre. Mas não deixam. Mas pronto, eu sei que não, mas é sempre. Eu quero sempre o resultado que nos dê mais jeito, por isso. Claro. Pronto, é exatamente isso. Só que só que sai sempre o contrário do que nos dá jeito. Não, mas desta vez acho que as galinhas vão. Posso chamar galinhas neste programa ao clube rival? Não posso. Vou ser moderador. Posso? Enquanto as pessoas, algumas vão achar ofensivo, outras pessoas não. Portanto, não, isto não é ofensivo. Digam como quiserem. O nome do animal que nos dá alimento, isto não é ofensivo para ninguém. Também nos chamam dragão e o dragão não existe. Ou dragões, não é? Mas pronto, isto não é ofensivo coisíssima nenhuma. Claro que não. Pronto, o clube de Lisboa, da capital, vai-nos ajudar a cimentar mais diferença e acabar mais diferença de pontos. Isso não tenho dúvidas nenhumas. Que o Benfica vai ganhar ao Sporting. E se estiver assim mesmo em cima deles, que estão a 4 pontos, não sei quando é que o Benfica vai jogar a Alvalade. Ainda falta para umas 4 ou 5 jornadas. Pronto, mas eu julgo que se eles chegarem lá com esta diferença de pontuação, que eles, mesmo que não estejam, quer dizer, há sempre aquela situação de querer ganhar ao rival não é da cidade. Por isso, eu estou confiante que a gente estou confiante que a gente não perde isto nunca mais, ainda vamos cimentar mais distância. Eu sou mais prudente até o lavar de cestos é vindima. Portanto, só quando matematicamente for impossível nos roubarem o título é que eu o festejo. Eu estou confiante que o Porto está a jogar bem, correu um pouquinho mal agora aqui com o Gil Vicente, mas o Porto está a jogar bem e está com elan, por isso dei a minha confiança. E como eu estava a dizer, e um dos temas, e vamos agora falar dele, que é essa expulsão que marca o jogo aos 2 minutos. A Liga diz que foi aos 3, mais minuto, menos minuto. A expulsão é a mesma. O Vítor Carvalho do Gil Vicente é expulso depois de um passe para o ataque do Futebol Clube do Porto. O Vítor Carvalho é expulso. O Gil Vicente fica a jogar com 10 durante praticamente o jogo todo. Alberto, começa agora por ti. Este momento realmente deu algo diferente ao jogo do que aquilo que se esperaria. Deu para pior ou não? Neste caso, em relação ao Porto, claramente. Eu não sei se deu para pior porque só tínhamos jogado 3 minutos, não é? Não sabemos o que é que ia ser o jogo contra 11. Mas, como disse o José Sousa, provavelmente veio alterar toda a estratégia que o Sérgio tinha para o jogo, a jogar contra 11. E o Gil Vicente ficando sem o jogador, quer dizer, aquilo alterou-se um bocado o esquema que o Sérgio tinha.
e por isso é que fez as alterações que fez. E se calhar que não resultaram muito bem. E depois, durante o desenrolar do jogo, vimos que ficou bem mais difícil, se calhar, isto agora é uma suposição, jogar contra 10 do que jogar contra 11. Porquê? Porque, sendo uma equipa boa, quer a atacar, quer a defender, foi o que o Gil Vicente fez. Atacou, defendeu-se muito bem e atacou sempre com critério, sempre com certezas. Nunca foi para a frente com a bola sem ter certezas daquilo que estava a fazer. E nunca se desorganizou na defesa. Nós falhamos alguns golos, bateram bolas nas traves e nos postes e não sei o que mais, não é? Fruto também, pronto, de alguma pouca sorte nossa, mas também de muito brio do Gil Vicente, que fez um bom jogo. José Sousa, se trabalhamos, agora vamos trabalhar no se porventura a expulsão tem sido mais tarde no jogo, mesmo com 0-0, como estava, se a substituição fosse mais tarde no jogo e estando 0-0, será que o Porto reagiria melhor? Vou reformular a pergunta: será que o Porto reagiria melhor a esta expulsão e conseguiria fazer melhor do que aquilo que fez, tendo em conta que a expulsão foi ao minuto 2? Se é que me fiz entender. Certo, eu percebi. Okay. Bem, tudo que eu disser é especulação pura, mas para mim há uma coisa que está clara. O Porto, quando fica a jogar com mais um, ou melhor, quando o Gil Vicente fica a jogar com menos um jogador a partir do segundo ou terceiro minuto, aquilo que deu a sensação foi que o Porto entendeu que a partida, mais minuto, menos minuto, iria-se resolver. E com o andar da carruagem, percebeu que não ia ser tão fácil. E acho que durante a primeira parte, o Porto perdeu um bocado o norte. Parecia que os jogadores não tinham força para progredir ou estavam, efetivamente, em poupança de energias por acreditarem que podia ser mais minuto, menos minuto. Com a entrada por isso é que eu não entendo efetivamente a saída do Eustáquio, que até estava a fazer uma partida bastante boa. O Sérgio Conceição tem um duplo azar, que é tira o Eustáquio, que eu acho que foi, não sei se foi algum sinal a dar à equipa, mas sobretudo porque a substituição não lhe sai muito mal. Ela não sai bem por quem tira e sai pior por quem mete. O Galeno não acrescentou absolutamente nada. E o Futebol Clube do Porto foi começando a ficar intranquilo. E nota-se claramente que alguma coisa se passou no intervalo, porque quando o Porto volta para a segunda parte, vem com outra atitude, completamente diferente. O Porto vem para ganhar o jogo. E num contragolpe leva um golo muito estranho, estranho em todos os sentidos, mesmo a forma como a bola passa por entre as pernas do Fábio Cardoso. O golo foi totalmente estranho. E o Porto vem ainda com mais ganas para o ataque. E reparem que, passado muito pouco tempo, acaba por conseguir o empate. E quando o Porto conseguiu o empate, eu fiquei completamente confiante que o Porto iria ganhar. Mas depois entramos naquele cenário que já falámos há pouco, porque podíamos lá estar a noite toda que a bola não ia entrar. Estava escrito que não ia entrar. Ela batia ou no defesa, ou o guarda-redes defendia, ou batia na trave, ou batia no poste. Não havia forma da bola entrar e é daqueles jogos... Ou batia nos podíamos nossos. lá estar a noite toda. Até nos nossos bateu, é verdade. Eu não sei se aquele remate do Francisco Conceição, se não está lá o Evanilson, se não... É verdade. Se não entraria, portanto, não sei. Isto, ela ia com força e ia bem colocada. O que eu fico com alguma confiança é que o Porto, mais uma vez, já não sei, são 50 e tal jogos, não perdeu. O Porto, mais uma vez, conseguiu marcar em todos os encontros e eu acho que o Porto sai com forças redobradas, porque
sentiu que o campeonato tem que se lutar do primeiro minuto até o 90º, ou até quando o árbitro entender, e não pode ser só na segunda parte. E se os jogadores estão com falta de força, e admito que possam estar, nota-se cansaço claro em alguns elementos da equipa, que os deixem descansar, tenham lá outros jogadores que podem fazer o lugar. Agora ainda bem que o Pepe volta, e espero que o Sérgio Conceição troque desta vez uma Bemba, que não para de jogar ininterruptamente há muitos, muitos jogos. Espero que o Zaidu descanse um bocadinho e deem alguma oportunidade ao Wendel, que por acaso, quando entrou, notou-se alguma evolução também naquele corredor, embora tenha lá uma atrapalhada que em vez de chutar a bola ainda tropeçou, mas acontece. Mas pelo menos a atitude foi mais positiva, foi uma atitude de correr com a bola mais para a frente, cruzar, não mostrar medo. Acho que o Zaidu não está, eu acho que não é uma falta de confiança, eu acho que ele está mesmo com falta de energia e, portanto, já não arrisca em ir à frente para depois não conseguir recuperar. O João Mário, claramente, está em baixo de forma, é preciso dar-lhe algum descanso e o Bruno Costa tem feito um bom papel. O Marquezinho vai substituir, obviamente, o Diogo Costa, porque é a prática que tem acontecido nas provas a eliminar, as provas nacionais a eliminar. O Uribe volta ao meio-campo e muita falta faz. O Gruitch também volta, pena que não pudesse estar neste jogo. O Eustáquio deu-me alguma confiança. E para a frente, tem que se trabalhar mentalmente o Galeno. Eu acho que o Galeno tem valor, acho que o Galeno pode dar um bom jogador, mas ele tem que ser trabalhado mentalmente para jogar numa equipa como o Porto, que tem um escrutínio muito maior do que o que tem a equipa do Sporting de Braga e que tem que estar preparado para esta pressão. Eu acho que daquilo que eu tenho visto, o Galeno joga melhor fora do que propriamente em casa, o que para mim é um sinal daquilo que estou efetivamente a dizer. Ele tem que aprender a reagir à pressão. Quanto aos avançados, eu acho que o Sérgio Conceição tem feito um excelente trabalho ao conseguir rodar os 3 avançados. O Taremi, o Ivanilson e o Tony Martínez. E, portanto, nas alas, continuamos, o PP começa a ganhar um papel interessante dentro da equipa, e, portanto, o Otávio apenas vai ter que descansar, o Otávio está também, o Otávio jogou todos os jogos do Porto esta temporada, à exceção do jogo em que esteve castigado. Vamos entrar num período muito complicado. Se o Porto não conseguir ganhar os 3 troféus que está em competição, o campeonato para nós é a prioridade. Eu, em segundo lugar, daria a Liga Europa, porque acho que temos fortes probabilidades de se ingrar. Se tivermos que abdicar, não é abdicar, é se não tivermos que pôr as fichas todas, que seja na Taça de Portugal, porque o Sporting também vai ter um jogo difícil para a semana, e vamos com os que temos, vamos com aqueles que estão com força e deixar descansar aqueles que estão mais cansados, porque há muitos jogos para a frente e temos que os recuperar. Desculpa, Francisco, o Otávio, se não estiver em burnout, deve estar lá perto, porque aquele jogador parece que tem pilhas de Duracell, mas também se acaba a energia, julgo eu. Pode ser que dele não, mas é que ele joga a 200% todos os jogos. E joga todos os jogos. Cansa mesmo ver o Otávio a jogar. Aliás, eu acho que já não tínhamos um jogador a Porto como temos agora na pessoa do Otávio. O Otávio é o exemplar daquilo que é o jogador a Porto. Com garra, com agressividade, com mentalidade ganhadora, e que é o Otávio. Agora, se calhar é preciso dar-lhe um bocadinho de descanso, porque podemos correr o risco de ele ter uma lesão por tanto jogo e ficarmos sem ele. Isso era muito mau para o Porto. Mas é verdade que... O exemplo mais próximo que tens do Otávio, e tu lembras-te dele perfeitamente, até jogava numa posição semelhante, até tinha uma estatura semelhante, até eram ambos portadores em muitos jogos da braçadeira de capitão, era o André.
O André era um jogador tal como é hoje o Otávio, e quem se lembra daquela década de 80 e 90, acho que eram muito semelhantes. Perfeitamente. É isso que o Porto teve, e depois teve também durante aqueles anos da geração do Jorge Costa e do Fernando Couto, do Paulinho Santos, e depois perdeu um bocado, não é? E eu já não via um jogador a Porto como estou a olhar para agora para o Otávio, e para mim aquilo é um jogador a Porto que joga com como se costuma dizer, com a faca nos dentes, e vai a todas, e é um grande jogador, Agora, eu penso que há bocado falaste no Samuel Lino e comparaste um bocado com o Galeno. Eu também tenho a mesma opinião. Eu julgo que o Porto devia olhar para esse jogador e ver se não seria de pescar já vai tarde, que ele já assinou pelo Atlético de Madrid. Bom, pronto, então, olha, já não é possível, porque é um excelente jogador. Ele enche as medidas a qualquer um. No Vito, tem 22 anos ainda, tem uma carreira pela frente, então se vai para o Atlético de Madrid, ainda bem que não fica cá num dos grandes, dos outros dois, porque senão aí é que eu ia ficar com pena. Se vai para fora, desejo-lhe as melhores felicidades, não é? Gostava de o ver no Porto, porque é um excelente jogador. Mas pronto, não podemos ter todos. E agora, muito rapidamente, vamos, porque já estamos a queimar, vamos antever um bocadinho daquilo que vai ser o jogo entre o Porto e o Sporting, ou neste caso, entre o Sporting e o Porto, o jogo é Alvalade. José Sousa, vou começar agora por ti, muito rapidamente, em minuto e meio, o que esperar deste jogo entre Sporting e Porto em Alvalade, primeira mão das meias finais da Taça de Portugal? Olha, o resultado eu já sei qual é que é. Portanto, é um empate. Não sei com quantos golos, mas isso é uma garantia. Vão acabar empatados. 3-3 parecia-me exatamente... Ou 4-4 era espetacular. Mas isso já não era empate. Mas... 0-4. Eu acho que o 0-4 era bom, mas eu acho que vai dar empate, muito honestamente. Espero que o Porto consiga trazer em boas condições a eliminatória para o Dragão, e aqui vamos ter mais tempo para depois ajustar contas com o Sporting, e espero que o Sérgio Conceição também consiga colocar uma equipa muito competitiva, não recorrendo aos jogadores que efetivamente estão cansados, porque é preciso poupá-los, porque no fim de semana temos o Passos de Ferreira e temos mesmo que ganhar, não podemos dar alento aos nossos adversários, e logo a seguir temos o Olympique de Lyon. Portanto, eu sairia, com um jogo a eliminar, sairia satisfeito se o Porto saísse de Alvalade com um empate, com golos, porque estes aqui sim também valem para eliminar, e em caso de empate, os golos fora. Alberto, a mesma pergunta. Eu para amanhã eu espero que corra tudo bem, que não haja casos e que o Porto ganhe. É essa a minha ambição sempre, que o Porto vai jogar contra, seja com quem for, que ganhe, e que ganhe por mais que um. Não vai ser fácil, porque vamos jogar contra a segunda melhor equipa de Portugal, neste momento. Por isso, desejo que o Porto ganhe, corra tudo bem, que não haja casos, que não haja quesílias, que não haja cenas tristes, que joguem futebol, porque ambas as equipas têm grandes artistas, e espero que os artistas do Porto sejam mais artistas que os artistas de Alvalade, e que nos tragam a vitória, porque é isso que a gente quer. Por mais que 2 era o ideal. 2-0 já chegava, ou 0-2, como se vamos lá jogar, é 0-2, não é? Por isso 0-2 já era bom. É isso que eu desejo. Bom, os meus desejos é que o jogo entre Porto e Sporting seja um grande jogo de futebol, e que no final, se não ficarem todos contentes, ao menos o público fique contente. O público vai ver o jogo, fique contente, porque esperemos que seja um grande jogo de futebol e que não haja aquilo que houve no último clássico entre Porto e Sporting no Dragão, que terminou tudo literalmente à batatada. E isso
claramente ninguém quer. Só fazer um pequenino destaque, e é a minha nota final, deste programa, que é destacar um momento especial, tanto antes do início do jogo, como também ao intervalo, no Estádio do Dragão, numa das pontas do estádio, creio que no topo norte, se não estou em erro, no topo norte do estádio foram erguidas algumas tarjas a formar a bandeira da Ucrânia, e na segunda parte, ou no intervalo, neste caso antes do início da segunda parte, com os ecrãs do estádio a terem a bandeira da Ucrânia e o estádio todo a iluminar-se, como que a mandar forças para o povo ucraniano, porque a coisa não está fácil e nestes momentos, como se costuma dizer, o futebol é a coisa mais importante, das menos importantes da vida. Meus caros, Isso é bonito. José Sousa, Alberto Pinto, foi um gosto enorme. Marcamos encontro numa próxima oportunidade, no próximo programa. Fiquem bem, estamos juntos na Rádio Nacional de Desporto. Até Deus.